Na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra de fronte aos Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam às margens e o convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que eu tinha visto e ouvido na véspera, tomados pela emoção, se lançaram para ele, transbordante de alegria. Mestre, mestre, exclamaram felizes, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de uma longa ausência, tocados pela força do amor que irradiava de Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações. Falaram largamente da aventura de sua união perene no futuro, das esperanças, do que deveriam avançar no porvir, proclamando as belezas pelo esforço do Evangelho do Reino. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e generosas suas almas. João tomou as mãos do Senhor e as beijava afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias e colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Os 2 novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, em regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava da cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser o intérprete de algum conhecido ou desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da fundação? E ela interrogava para ela mesma. Seus filhos queridos bem o mereciam. Precisavam agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos e comendadores mais discretos se anteviam a queda próxima dos Antipas. O novo reinado estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, como 2 figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A progenitora dos 2 jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com indiscrição e manifesta curiosidade.
Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos 2 filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões humildes e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago, de João, ouvia-o humilde e repetia, sim, Senhor. Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo. Este é meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o reino da paz e da resignação dos crentes que Elias esperava. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou, a paz da consciência pura é a resignação suprema da vontade do meu Pai. São o meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque este é meu cálice. Agora, ele vai ter que transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, Jesus prosseguiu. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência dos umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, a completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousam o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há quem aplaudem o mal numa falsa tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esse não aprovam os erros, nem exterminam o que os sustentam. Trabalha pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar os seus filhos. Depois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Enquanto os 2 apóstolos fitavam em Jesus
os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. Grande reino! Exclamou o velho pescador, e dando expansão ao seu entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho e aumentaremos o número de vossos seguidores. Ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda glória e de toda vida, pede um coração que sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legiões de seus filhos. Quem será o maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem-intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação e, ainda por isto, que deixarei o júbilo e a energia com as melhores armas dos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão que para nós outros estará sempre em pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos na falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu, estou nos seus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Jesus guardou silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram
magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à sua própria emotividade, fechara os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abrão, o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com sua voz de trovão sobre as sarças. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso, o amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam no peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então para dentro da sala, o Pai dos apóstolos tomou a destra do Mestre e as umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque tuas lágrimas de hoje serão formosas e benditas. Temias a Deus, agora os ama. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva.